Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 15 do curso Vetores e Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos estudar translação de eixos. Bom, considere os eixos perpendiculares x' e y' com origem no ponto comum C do sistema de coordenadas OXY, que é o nosso sistema usual. Com os eixos x' e y' e o ponto C, nós vamos definir o sistema de coordenadas auxiliar que chamaremos de C, x', y'. Esse sistema de coordenadas tem origem no ponto C, como nós podemos ver aqui nessa figura. Os eixos x' e y' possuem a mesma unidade de medida, a mesma direção e o mesmo sentido que os eixos usuais, que são os eixos x e y. Assim, todo ponto P do plano tem uma representação XY no sistema de coordenadas OXY e uma representação x' e y' no sistema de coordenadas CX' e y'. Por exemplo, as coordenadas de um ponto C no sistema OXY pode ser HK e no sistema CX' e y' são as coordenadas 0, 0, já que nós estamos considerando o C como origem desse novo sistema. Nós vamos considerar as equações dadas aqui em 2.10, que são obtidas de acordo com a construção que nós estamos fazendo. Então, observem aqui essa figura. A coordenada x aqui do eixo x pode ser escrita como sendo este comprimento do C até x', que tem a medida x', mais o comprimento do eixo y até o C, que tem a medida h. Então, eu posso escrever x como sendo x' mais h. Da mesma forma, nós podemos escrever o y como sendo esse comprimento que coincide aqui com o y', já que o y' é o valor da ordenada do ponto P em relação a y', e em relação a y', esse ponto aqui tem coordenada 0. Então, nós vamos ter esse pedacinho aqui medindo y', e este outro comprimento do C até o eixo X mede K, que é a ordenada do ponto C em relação ao sistema de coordenadas OXY. Então, quer dizer que esse comprimento todo aqui da origem até o Y tem comprimento y' mais K, que é esta segunda equação que nós deduzimos aqui. Estas equações são equivalentes a x' igual a x menos h, y' igual a y menos k. Nós só isolamos o x' e y' na segunda, e aqui na primeira está o x e o y isolado. Essas equações são chamadas fórmulas de translação, e elas estabelecem uma relação entre as variáveis x e y no sistema de coordenadas OXY com as coordenadas x' e y' do sistema de coordenadas CX' e y'. Bom, vamos ver aqui um exemplo para a gente compreender melhor. O exemplo 2.10. Seja C, x', y' um sistema de coordenadas com origem no ponto C de coordenadas 4, 3. Estas coordenadas aqui, elas são em relação ao sistema usual, o OXY. Encontre as coordenadas de um ponto P no sistema CX' e y', sabendo que suas coordenadas no sistema usual OXY são 5,4, que é o par ordenado abscissa dado por 5 e ordenada dado por 4. Bom, nós vamos aqui construir as fórmulas de translação para que a gente tenha uma visão mais clara de como proceder. Então, as coordenadas do ponto C são exatamente o H e o K das fórmulas de translação. Então, o H é 4 e o K é 3. Então, esta relação x' igual a x menos 4 e y' igual a y menos 3 possibilita você passar de um sistema para o outro. Como o ponto P tem as coordenadas 5,
1,4 no sistema de coordenadas OXY, quer dizer que o x é 5 e o y é 4. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Então, x por 5 e y por 4. E fazendo as operações, nós temos x' igual a 1 e y' igual a 1. Este exemplo, estas coordenadas que nós escolhemos foram de acordo com esta figura que nós temos aqui. Este ponto C tem as coordenadas que estão aqui, 4, 3. E o nosso ponto P é o 5, 4. Notem aqui, ó, olhe somente para o sistema de coordenadas x' e y', como fica bem claro que as coordenadas dele são exatamente 1,1. Olha, as medidas que nós temos aqui. Nas 3 aulas que antecedem esta aula 15, nós estudamos as elipses, hipérboles e parábolas. As equações que foram deduzidas naquelas aulas foram todas com as cônicas com centro e vértice na origem. Agora, com as fórmulas de translação, nós podemos analisar os casos onde as cônicas não estão com centro e vértice na origem. Elas podem, então, estar com o centro deslocado para um par ordenado H e K. E nesse caso, o que nós vamos fazer? Adotar um sistema de coordenadas auxiliar, no caso C, x', y' com centro nesse ponto C, e utilizar as variáveis x', y' desses novos eixos para que a gente possa manter as equações do formato com que foram definidas anteriormente, o que foram deduzidas, que estão aqui nos itens A, B e C, de tal forma que os focos e os vértices estejam todos sobre os eixos coordenados x', y'. Então, isso vai ser possível. Aí nós vamos utilizar as fórmulas de translação para que a gente possa passar das variáveis x', y' para as variáveis x, y. Então, vamos ver aqui, ó. A parte das equações nas variáveis x' e y, podemos usar as fórmulas de translação para obter as equações reduzidas, os vértices e os focos no sistema C, x', y' e vice-versa, certo? Vamos trabalhar o exemplo 2.11, no qual iremos utilizar as fórmulas de translação para encontrar a equação reduzida e o esboço da cônica. Então, nós temos aqui uma equação onde vocês vão notar a presença de mais termos que as equações que nós vimos nas aulas anteriores. Isso acontece porque houve essa translação do centro da cônica. Quando numa equação da cônica tiver o termo x² e x, quer dizer que houve aqui a translação no eixo x. Se tem o y² e y, então houve a translação também no eixo y, certo? Nós vamos reescrever esta equação de tal forma que ela fique semelhante a uma dessas 3 possibilidades aqui, elipse, hipérbole ou parábola. E quando a gente chegar em um desses formatos, nós vamos conseguir dizer qual cônica temos e quais são os focos, os vértices e assim por diante, né? Então, olha só, a equação dada está aqui. Nós vamos agrupar os termos que têm a variável x, os termos que têm a variável y e passar os termos independentes de x e y para o segundo membro. Agora, nós vamos deixar os termos que estão elevados, as variáveis que estão ao quadrado, precisam ter coeficientes iguais a 1. Então, nós vamos colocar o 4 em evidência no primeiro parêntese, por isso que ficou 2 e aqui ficou 1. E no segundo parêntese, vamos colocar o 9 em evidência. Aí nós vamos ter y² menos 4y. Agora, dentro de cada parêntese que nós temos aqui, nós vamos completar quadrados. Então, nós temos, ó, quadrado do primeiro, menos 2x é menos 2 vezes o primeiro vezes 1, para que dê 2x.
O próximo passo não é o quadrado do segundo, só que não tem mais nenhum termo. Então, tudo que você acrescentar, você também tem que retirar. Então, nós colocamos 1 ao quadrado e retiramos 1 ao quadrado. O próximo parêntese, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar menos 4y. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai ter que ser 2. O próximo passo é o quadrado do segundo. Então, vai ser o quadrado do 2 menos o quadrado do 2. E agora, observem que nós podemos escrever o produto notável utilizando os 3 primeiros termos e ainda sobra esse termo 1 no primeiro colchete e no segundo colchete sobra esse termo 2 ao quadrado, que é o 4, menos 4. Então, nós vamos ter x menos 1 ao quadrado, menos 1, e aqui nós vamos ter y menos 2 ao quadrado, menos 4. Agora, aquele número que nós colocamos em evidência lá no início da solução, ele multiplica tanto o parêntese ao quadrado, como esses números que independem da variável, porque aqui nós temos que usar a propriedade distributiva. Então, nós teremos 4 vezes x menos 1 ao quadrado, 4 vezes menos 1. Aqui nós vamos ter 9 vezes y menos 2 ao quadrado e 9 vezes menos 4. Tudo isso é igual a menos 4. Agora, o menos 4 e menos 36 vem para o segundo membro. Observe que esse menos 4 vem mais 4 para o segundo membro, que vai dar 0 com esse menos 4 que já tem aqui, e esse 36 foi positivo, vai ficar apenas 36. Agora, como nossas equações, vocês vão observar aqui, é igual, no segundo membro, nós temos 1. Nós já estamos vendo que ela é semelhante com a equação da elipse, né? Porque aqui nós temos o sinal positivo entre as frações. Então, eu vou dividir por 36 para que fique 1 no segundo membro. E dessa forma, vai ficar 4 sobre 36. Nós vamos simplificar, vai ficar sobre 9 a primeira fração. E a segunda fração vai ficar 9 sobre 36, que nós vamos simplificar e ficou sobre 4. Agora, nós vamos chamar x menos 1 de x' e y menos 2 de y'. Então, nós vamos definir estas variáveis auxiliares x' e y', com as quais nós teremos esta equação reduzida da elipse, que é uma elipse com centro no par-ordenado 1, 2, em relação ao sistema de coordenadas OX, Y, e comparando a equação reduzida obtida com a forma geral, que é o x' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, nós vamos deduzir que o a ao quadrado é 9, o b ao quadrado é 4. Com os valores a e b, nós vamos definir os vértices a1 igual a menos a0, que vai ser menos 3, 0. O a2 é a0, 3, 0. O b1, que vai ser o 0 menos 2. E o b2 vai ser 0, 2. Todos esses vértices, eles estão nos eixos x' e y' do sistema de coordenadas cx', y'. Então, nós podemos ter já este esboço que está sendo mostrado aqui nessa figura. Só o F1 e o F2 que nós ainda não encontramos as coordenadas, que nós vamos encontrar aqui, ó. Com os valores que nós temos do a ao quadrado e b ao quadrado, nós vamos usar a relação a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos isolar o c ao quadrado e vamos encontrar c. C vai ser igual a raiz de 5. Com este número c, nós vamos definir o F1 igual a menos raiz de 5 e 0, e o F2 igual a raiz de 5 e 0. Agora, pessoal, aqui nós temos o esboço, porém, as coordenadas que nós temos até então são todas em relação ao sistema de coordenadas x' e y'. Porém, nós precisamos das coordenadas no sistema de coordenadas x, y.
OXY. Você pode fazer isso observando aqui o esboço. Vamos olhar, por exemplo, o vértice A1. Só pelo desenho que nós temos aqui, nós já conseguimos observar que a abscissa de A1 é 2 do eixo X e 2 do eixo Y. Podemos fazer isso, porém, nós vamos ensinar aqui o uso das fórmulas de translação. Então, olha só, usando as fórmulas de translação, isolando aqui o x e o y em cada uma delas, nós vamos ter estes valores aqui como coordenadas. Vamos ter o centro, os vértices e os focos. Vamos fazer aqui os detalhes de como nós encontramos as coordenadas do A1. Nós vamos pegar inicialmente as coordenadas do A1 nas variáveis x' e y', que são menos 3, 0. O x' é menos 3 e o y' é 0. E através das fórmulas de translação, basta você substituir no lugar do x' e y' os valores dados, que você terá os valores de x e y, como nós fizemos aqui, ó. Então, XY será menos 3 mais 1, menos 2. Y é 0 mais 2, que é 2. Então, nós temos o par ordenado menos 2, 2. Você pode fazer isso para todos os outros pontos que você vai obter facilmente estas coordenadas que nós temos aqui. E assim nós finalizamos a aula de hoje e também o tópico cônicas. Recomendo a todos que façam os exercícios para fixar o conhecimento adquirido com esta aula. Bom estudo a todos e até a próxima aula.